Olá, queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de História. Eu sou a professora Bárbara Lisboa, estou loira com os cabelos curtos, vestindo uma blusa rosa e o tema da nossa videoaula de hoje é o que é o Islã? O islamismo é uma das religiões que mais tem número de adeptos pelo mundo e surgiu no século VII, através das pregações do profeta Muhammad. Essa religião foi muito importante para a expansão e unificação árabe. Para entendermos melhor o que é o Islã, teremos a participação especial da antropóloga e professora da USP, Franci Rose Campos. Olá a todos, eu sou a professora Franci Rose, da Universidade de São Paulo, sou antropóloga e vou comentar com vocês aqui, contar um pouco sobre o que é o Islã, né? E como é ser muçulmano nos dias de hoje. Então, para entender o que é o Islã, a primeira coisa é entender o que significa Islã, né? Na língua árabe. Islã significa paz, né? Então, é uma religião que ela é toda constituída no sentido da paz. E ser muçulmano é aquele que se entrega a Deus, né? Vem de uma palavra do árabe também, aslama, que significa entregue a Deus. No Islã, nós temos 6 pilares, né, da fé, que é acreditar em Deus único, então a unicidade de Deus é algo extremamente importante. Acreditar em todos os profetas, são 144 mil profetas no Islã. Nos livros sagrados, e aqui nos livros sagrados a gente tem a Torá e a Bíblia, né? No caso, os Salmos de Davi, o Antigo Testamento, então os muçulmanos acreditam nisso. E o Alcorão se acredita que é o último livro revelado, então ele fecha os livros sagrados. Acreditar nos anjos, acreditar no destino e acreditar no dia do juízo. Então são 6 pilares da fé do muçulmano, que são importantes para a gente entender a religião. Além disso, tem-se 5 pilares da prática. Então, além de você ter o pilar da fé, você tem o pilar da prática. Então, qual é a prática islâmica? A primeira delas é a shahada. O que é a shahada? É a que a gente chama de profissão de fé, que é quando o muçulmano diz não há Deus senão Deus e o profeta Muhammad é o seu mensageiro. Então, este é o primeiro pilar da prática islâmica e o muçulmano, ele repete isso várias vezes ao dia. Em que momento que ele repete? Na salat. O que é salat? Salat é oração. Os muçulmanos rezam 5 vezes ao dia. Então, em todas as salás, né, o muçulmano vai repetir não há Deus senão Deus, o profeta Muhammad é o seu mensageiro, né? Entre outros versículos do Alcorão, outras súplicas que o muçulmano faz nessas 5 orações diárias, né, com horários determinados. Há também o terceiro pilar da prática no Islã. Qual seria? O zakat. O que significa zakat? Zakat significa purificação. Então, todo o dinheiro que o muçulmano ganha, ele tem que ser purificado. Como é que ele é purificado? A partir do momento que você doa esse dinheiro. Então, todos os anos, os muçulmanos pagam os zakats. O zakat, ele tem que ser dado para pessoas pobres, pessoas necessitadas, pessoas que estejam precisando. Você paga 2,5% da sua renda, né, daquela renda que você não utilizou, não usufruiu, né, para pessoas pobres. Você pode pagar para uma instituição islâmica que repassa esse dinheiro, essa contribuição, ou você pode pagar diretamente. O quarto pilar da prática é o jejum. Todo mundo já deve ter ouvido falar do mês do Ramadã. Então, o jejum do mês do Ramadã. O calendário islâmico é um calendário lunar, né? Esse calendário lunar, o 9º mês do calendário é o mês do jejum, que ele pode durar 29 ou 30 dias, depende do ano, né? Então, nesse período do jejum, né, nesses 29, 30 dias, os muçulmanos não comem, não bebem, antes da alvorada, né, quando começa a alvorada até o pôr do sol. Não come, não bebe, faz muitas súplicas, né, e faz a quebra de jejum. O quinto pilar da prática no Islã é o Hajj. Hajj significa peregrinação a Meca, né? É peregrinar, né? Vocês já devem ter visto aquela imagem das pessoas dando volta na Kaaba, né? Então, isso se faz também, é uma prática islâmica, se você tiver condições físicas ou financeiras.
Eu deixo aqui uma recomendação. Eu fiz o Hajj em 2017 e escrevi um livro chamado Raja Raja, a experiência de peregrinar. É um livro bem pequenininho, mas que dá um pouco essa explicação, o que significa fazer essa peregrinação. A nossa outra questão, e aí que é importante a gente dizer, assim, como é ser muçulmano hoje, né? Ser muçulmano hoje, isso vai depender muito do lugar onde os muçulmanos vivem, né? Porque uma coisa é ser muçulmano num país islâmico, com a maioria islâmica, então se você está de jejum, todo mundo está de jejum, né? Se você vai para a mesquita, todo mundo está indo para a mesquita, então é diferente de você ser muçulmano num país não islâmico. Por exemplo, no Brasil, há poucas mesquitas, há poucos sheiks, há poucos muçulmanos, né? É uma religião minoritária, então é uma resistência, né? Ser muçulmano hoje no Brasil é um processo de resistência no caso dessa existência, né? De poder existir enquanto pessoa religiosa. Isso, para os muçulmanos de modo geral, é uma coisa positiva, né? Porque você está dentro de uma comunidade que não é a sua, né? A maioria, mas que você tem a possibilidade de falar dela, de explicar o que ela é, de como são os muçulmanos e tudo mais. Então, sobretudo um momento de muita experiência, né? De transformação. Então, eu vejo sempre para um lado positivo, você também não está num país islâmico, né? Existe uma passagem no Alcorão que diz, na adversidade a facilidade. Então, assim, nas adversidades de que você não está num país que facilita ser muçulmano, mas você também tem a facilidade de poder estar em interação, né? Passando para a nossa segunda grande questão sobre a xenofobia em relação aos muçulmanos, principalmente, né, após o 11 de setembro, né, e que ideia a gente pode aqui, enquanto educadores, enquanto alunos, né, professores, desconstruir essa relação Islã e terrorismo, eu posso dizer que após o 11 de setembro houve um crescente. É interessante, né? Aquela tragédia, né? E aí voltando da diversidade e facilidade, uma tragédia trouxe também muitas pessoas ao Islã. Por quê? Porque as pessoas começaram a diferenciar. Uma coisa é uma pessoa que não entendeu o Islã e fez um ato negativo, né? No Alcorão está muito claro, se você mata uma pessoa inocente, é como se você matasse a humanidade toda. Então, essa atitude violenta, absurda, que a gente viu acontecer no 11 de setembro, ao mesmo tempo que trouxe muito sofrimento também para a comunidade muçulmana, trouxe uma forma também de aproximação e de comunicação com outras pessoas, né? Houve a necessidade da própria comunidade se abrir. Quando eu penso nessa relação Islã e terrorismo, eu só posso imaginar uma única forma de transformar isso, é o conhecimento. Então, o conhecimento é que faz com que as pessoas entendam que os muçulmanos não são terroristas, que as mulheres não são oprimidas, que a violência não está na religião em si. E se há algum tipo de violência, está nos erros e nas atitudes dos homens. Então, você tem, primeiro, a promoção do conhecimento. Segundo, eu acho que é importante a gente pensar nos livros didáticos. Não dá para a gente ter livros didáticos que não tenham o conhecimento, que as pessoas que escrevam nos livros de histórias, nos livros de geografia, tenham um conhecimento mínimo sobre a religião, sobre a difusão dessa religião e sobre o que fazem os muçulmanos. Então, a melhor maneira dos alunos e dos docentes conhecerem o Islã é ir numa mesquita. Então, se você está numa cidade que tem uma mesquita, agende uma visita da sua escola, agende uma visita do seu grupo para visitar. A questão da imprensa é uma questão importante. Eu acho que cada vez mais os jornalistas precisam conhecer o Islã antes de falar sobre o Islã. Recentemente, nós produzimos no grupo Graças, Grupo de Antropologia em Contextos Islâmicos e Árabes da Universidade de São Paulo, um relatório sobre islamofobia no Brasil. E eu sugiro que vocês pesquisem, né? Vocês podem entrar na editora Ambigrama, e pela editora vocês podem baixar esse relatório sobre islamofobia. Lá a gente conta bastante situações que a gente vive nos dias de hoje, né? Passando para a nossa última pergunta, e aí, de repente, fazendo um resuminho final, em relação às mulheres muçulmanas, a nossa terceira questão, né? Como é a situação, né, das mulheres dentro da religião, como que são pensadas as lutas das mulheres. Então, é importante a gente dizer, né, que as mulheres,
muçulmanas, elas têm direitos na religião desde o advento da religião no século VII. Então, poucas pessoas sabem que as mulheres têm direito ao conhecimento, ela tem direito a conhecer o seu marido, ela tem direito ao divórcio, ela tem direito ao prazer sexual, ela tem direito à herança, ela tem direito ao voto. E ela também é responsável pela sociedade. Então, as mulheres, elas não estão fora, né, desses atributos que são esses atributos de você ter direitos e responsabilidades dos seus atos, né? Quando a gente pensa a questão do lenço, por exemplo, no Alcorão está dito para as mulheres que quando saírem às ruas, cubram-se com os seus lenços. Esse é um sinal que revela que é uma relação entre a mulher e Deus. Então, no Alcorão, não está dito que as mulheres que não usam lenço, elas vão ser, que elas vão apanhar, que elas vão ser presas, que elas vão sofrer penalidades. Não existe isso. Ao entendimento, por exemplo, no Islã, existem algumas coisas que são consideradas haram. O que é o haram? São proibidas, são pecado, aquilo que não deve ser feito. Então, comer carne de porco, consumir bebidas alcoólicas, isso tudo faz parte do haram. O hijab, por exemplo, se é uma determinação divina, quando a mulher não usa o hijab, ela está, do ponto de vista teológico, pecando, ela está errada, né? Então, mas isso é entre ela e Deus, não é entre ela e os homens, não é entre ela e o seu pai, o seu marido, o seu irmão. Então, isso tem a ver com a responsabilidade religiosa dessa mulher com Deus. Da mesma forma que os homens muçulmanos têm as suas responsabilidades. Então, cabe ao homem muçulmano, por exemplo, fazer o que a gente chama de sustentar a família. Então, tudo que se diz sobre a mulher, sobre a opressão da mulher, ela existe como ela existe em outras sociedades. Então, a opressão, o patriarcado, a violência de gênero, existe também em comunidades islâmicas, mas ela não é maior ou menor. Ela é como existe na sociedade brasileira, como existe o patriarcado, e a violência de gênero é uma questão cultural, social e universal, infelizmente. Então, cabe aos muçulmanos também combater esse tipo de violência. Eu não sei se eu dei conta de todas as questões, mas eu deixo aqui para vocês, de repente, me seguirem pelo Instagram, que é doutorafrancirose.campos, e aí a gente pode continuar conversando e poder aprofundar essas questões ainda mais. Agora vamos ao nosso desafio? Como podemos colaborar para combater a islamofobia e todas as formas de xenofobia? Nossa videoaula vai ficando por aqui e não deixem de acessar o nosso material Rio Educa com auxílio do seu professor ou da sua professora. E também não deixem de assistir às nossas próximas videoaulas. Até breve!